Olá pessoal, aí vamos nós para nossa última videoaula do nosso curso de Fundamentos de Matemática Discreta, falando sobre Introdução à Criptografia. O curso de Fundamentos de Matemática Discreta do Instituto Federal de Cubatão para Engenharia de Controle e Automação, ele foi pensado, segundo o que consta no PPC, com vistas a dar uma bagagem matemática aos estudantes de engenharia, a fim de prepará-los muito bem para componentes futuras, como a eletrônica digital, como a programação de computadores e outras afins. E aí a própria ementa e os objetivos da ementa mostram para a gente que esse curso é feito para que a gente possa dar a bagagem matemática, falar sobre lógica, sobre grafos, sobre coisas específicas da matemática, análise combinatória, matrizes e coisas assim, que estejam ligadas de forma bem direta à computação. A matemática discreta tem essa propriedade. A matemática discreta, ela tem uma proximidade muito grande das aplicações ligadas à eletrônica e mesmo à computação. E esse curso tem esse direcionamento. Então, para nós encerrarmos este curso, para fecharmos este curso, nós vamos falar sobre um tópico em especial, em que você vai poder ver como é que essa matemática que nós estudamos está diretamente ligada às aplicações em computação, por exemplo, que é o estudo da criptografia. A criptografia, ela é algo da computação, mas está tão fortemente ligada à matemática que existem muitos matemáticos, eu me enquadro num deles, que estudam criptografia como parte da sua rotina de pesquisa, que pensam na sua matemática com vistas a aplicações, inclusive a criptografia ou mesmo a teoria de códigos num outro contexto. Então a criptografia está bem nessa bifurcação entre a computação e a matemática. Então ela serve como um grande desfecho para este nosso curso, né? Então realmente é uma aula um tanto quanto interessante, para que você, ao terminar esta aula, ao terminar de assistir esta aula, você olhe para o seu curso que você fez durante todo esse semestre e que tenha valido a pena já, só por ter assistido terminado essa videoaula e ver o tanto que você aprendeu, o que você já pode fazer com essa matemática aprendida, mesmo já estando ainda no primeiro semestre do seu curso de engenharia. Obviamente que depois, com o passar do curso e da sua experiência, algumas coisas você vai perceber que são mais interessantes, outras não, você vai entender aquilo que vai te servir mais ou não, vai depender também daquilo que você vai escolher no seu caminho, se você vai escolher trabalhar com engenharia no seu cotidiano, em alguma indústria, em alguma fábrica, em alguma empresa, ou mesmo partir para outros ramos, ou até mesmo, quem sabe por que não, atuar dentro da academia, dentro das universidades, com pós-graduações e coisas do tipo. Então, tudo isso te ajuda a escolher os seus caminhos também no futuro, né? Bom, então vamos para esse tópico. Essa aula é compridinha, ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira delas nós vamos falar de matemática especificamente, nós não vamos falar nada de criptografia nessa primeira parte. Nós vamos solidificar, nós já falamos muito de matemática o curso todo, mas aqui eu preciso de alguns recursos, alguns recuperados do passado. Nós já falamos de algumas coisas aqui, mas nós vamos recuperar algumas coisas e acrescentar algumas a mais que talvez você não saiba, não conheça ou não lembre, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, nós já vimos o que é o conceito de divisibilidade neste curso. Nós já vimos este conceito e nós vamos agora recuperar a definição e aprofundar algumas coisinhas. Primeiro, o que é mesmo um número ser divisível por outro? Quando a gente fala de divisão, nós temos aquela divisão que a gente aprendeu a fazer na escola, aquela da chave, em que você pega um número inteiro, divide por outro, dá um quociente, e aí às vezes a gente quer o quociente como podendo ter vírgula e tal, mas não me interessa essa, eu quero aquela que possui um resto, ou que o resto pode inclusive ser zero, mas o que me interessa eu quero a divisão com o resto. Aquela que você faz a divisão, dá um quociente e sobra um número, como por exemplo, se eu pegar o 10 e dividir por 3, vai dar 3 no quociente e vai sobrar 1 de resto, né? Veja que o 10 é 3 vezes 3 mais 1, inclusive, né? Bom, esse é o resto, esse é o quociente, eles são únicos, é isso um dos resultados que nos diz o algoritmo euclidiano da divisão, que nós não vamos falar dele, mas é isso que nos interessa aqui nesse momento. E aí dois números inteiros, vejam, dois números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc, etc, etc. A gente fala que o número inteiro A é divisível por B, A é divisível por B se esse resto aqui for zero. Se você, ao fazer a divisão, o resto der zero.
O que isso significa? Se o resto der zero, significa que você vai poder escrever o A como B vezes o quociente, que na verdade aqui o quociente eu estou chamando de C. Ou seja, o que é um A ser divisível por B? A ser divisível por B significa existir um número inteiro, existir, veja, existência. Esse é o quantificador de existência, existe. Existe C tal que A é igual a B vezes C, tá certo? Ou seja, não tem resto, o resto é zero. Também é comum nós dizermos assim, olha, se o A é divisível por B, então é porque o B é um divisor de A, ou que a gente fala que o B divide A. Aliás, este é o símbolo que nós vamos usar, cuidado, não é a barra invertida, assim, é B divide A. Quando você escreve A barra B assim, você está dizendo A dividido por B, isso aqui é uma fração, tá? Então, se eu escrever isso aqui, eu estou escrevendo uma fração, mas aqui é um símbolo diferente. Aqui eu quero dizer B divide A. Então, por exemplo, o 2 divide o 6. Por que o 2 divide o 6? Porque 6 é 2 vezes 3. O 3 divide o 15. Por que o 3 divide o 15? Porque o 15 é 5 vezes 3, assim por diante, ok? Então, esse é o símbolo que nós estamos usando. Veja que é completamente de escrever 15 barra 3. 15 barra 3 é a resposta, é o quociente, não é o que nós estamos... Nós estamos querendo apenas dizer que um número divide o outro. Nós estamos focados no fato em si, tá bom? Não no resultado da divisão. Bom, aí, sabendo disso, alguns exemplinhos mais só para deixar registrado. Por exemplo, 2 divide 2020, afinal de contas 2020 é 2 vezes 1010. O 11 divide 132, afinal de contas o 132 é 11 vezes 12. O menos 7, negativo, divide 98, porque o 98 pode ser escrito como menos 7... Opa, ficou errado aqui, desculpa a falha do professor, porque o 98 pode ser escrito como menos 7 vezes menos 14. Ok? Bom. Sempre o número 1 divide qualquer número inteiro, porque qualquer número inteiro é 1 vezes ele mesmo. Então, sempre é possível. Aliás, qualquer número inteiro também divide ele mesmo, porque n é sempre escrito como n vezes 1. N divide 0. Olha que engraçado, olha que interessante. Qualquer número inteiro divide o 0. Claro, porque o 0 pode ser escrito como n vezes 0. Ao passo que o 5 não divide o 21. Por que o 5 não divide o 21? Porque quando você faz a divisão de 21 por 5, dá quociente 4, mas dá resto 1, não dá exato a divisão. Não existe um número inteiro tal que 21 é 5 vezes esse número inteiro. Existe um número racional que satisfaz essa propriedade. Ok? Bom, então isso tudo nós já tínhamos visto. Agora eu quero relembrar alguns conceitos que você talvez tenha visto na escola, mas que eu não falei sobre ele neste curso, que é o conceito de máximo divisor comum. Bom, um número, então, ele pode ter um conjunto de divisores, certo? Então, se você pegar o número 10, ele tem divisores. Quais são os divisores dele? O 1, o 2, o 5 e o 10, além dos negativos, menos 1, menos 2, menos 5 e menos 10. Claro. Bom, dados dois números inteiros A e B, então você pega a lista dos divisores do A e a lista dos divisores de B, que são finitas, é uma quantidade finita, e você chama de máximo divisor comum ao maior número que apareceu na lista dos divisores, tanto do A quanto do B. Então, maior divisor comum, a palavra, a expressão em si já diz tudo, é o maior, então, de todos os divisores. Então, primeira coisa, divisor comum. Divisor que é comum tanto ao A quanto ao B. Então você vai pegar os divisores do A, os divisores do B e vai ver aqueles que são comuns. Inclusive o 1 sempre está lá. Então se você pegar dois números A e B, o 1 sempre divide qualquer número, então ele sempre está lá, né? Mas você pode, às vezes vai aparecer outros números que estão repetidos na lista de divisores do A e do B. Você vai ver então qual é o maior deles, é positivo inclusive o maior deles, e você vai chamar isso de máximo divisor comum e vai denotar assim MDC de AB. Por exemplo, o MDC entre o número 12 e o número 20 é 4. Por quê? Quais são os divisores do 12? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12 e os negativos. Quem são os divisores do 20? O 1, o 2, o 4, o 5, o 10, o 20 e os negativos. Como a gente está falando do MDC, sempre os positivos são os que nos interessam. E vejam que há números repetidos, números divisores comuns, tanto do 12 quanto do 20. O 1 é um deles, o 2 é outro e o 4 é outro. Então, entre o 1, o 2 e o 4, que são os divisores que estão na lista dos dois, qual é o maior? O 4. Por isso que o MDC de 12 e 20 é o 4. E caso o divisor comum
seja 1, que o 1 sempre está na lista dos dois. Caso o máximo divisor comum entre dois números seja 1, nós vamos dar uma expressão para isso. Nós vamos dizer que o A e o B são números primos entre si. Então, o que são números primos entre si? São dois números inteiros cujo MDC dá 1, cujo máximo divisor comum é o 1. Que é o único divisor que eu sempre posso garantir que divide dois números é sempre 1. E se o maior for ele, então nós falamos que eles são primos entre si. Qual é a noção por trás dessa definição? Qual é a interpretação por trás dessa definição? É que os números eles não compartilham fatores. É como se um fosse, como se um e outro fossem, ao contrário do que o nome pode parecer, como se fossem não tivessem a mesma, o mesmo parte do DNA. Né? Se estivesse fatorando os dois, eles não têm o mesmo DNA, ao contrário até do que a expressão possa sugerir. Né? Eles não têm parte em comum, eles não têm fator em comum. Nós vamos deixar isso mais claro daqui a pouquinho, espero. Por exemplo, o 8 e o 15 são primos entre si. Por que o 8 e o 15 são primos entre si? Quem são os divisores, vou chamar assim, divisores do 8? Eu vou pegar só os positivos, tá? Os negativos aqui não vão fazer diferença pra gente. O 1 divide o 8, o 2 divide o 8, o 3 não, o 4 sim, o 5, o 6, o 7 não, o 8 divide. Quem são os divisores positivos do 15? É o próprio 1, é o 3, o 5 e o 15. Vejam que o 2 não divide, o 4 também não, assim por diante. Você consegue observar números que se repetiram? Somente o número 1 se repetiu nos divisores de 8 e de 15. Por conta disso, você chega à conclusão de que o máximo divisor comum entre eles é o próprio número 1. Sendo assim, portanto, o MDC entre 8 e 15 é 1. Sendo assim, nós concluímos que o 8 e o 15 são primos entre si. De acordo? Bom, agora, apesar da palavra ser a mesma, é claro que não está completamente desligado uma coisa da outra, nós vamos lembrar a definição de número primo. Número primo. Número primo. O que é um número primo? Bom, um número, quando a gente falou de primos entre si, eram dois, para comparar um com o outro. Agora aqui é primo, o número é primo. Um número ele é primo se, para começo de conversa, ele não for o 1 nem o menos 1. Então começa por aqui dizendo para você uma coisa. O número 1 e o número menos 1 não são primos, por definição. Se alguém te perguntar se 1 é primo e o menos 1 é primo, você vai dizer não, por definição. Um número para ser primo, ele tem que ser maior ou igual a 2 ou menor ou igual a menos 2. Tá bom? E o que o define como um número primo? Quando você vai fazer a lista dos divisores, só vão aparecer 4 opções. 1, menos 1, ele e menos ele. Então, o que é um número primo? É aquele que só possui 4 divisores. 1 menos 1, ele menos ele. Então, o número P é primo se os únicos divisores são 1 e menos 1, P e menos P. Ou seja, se os seus únicos divisores positivos só forem 1 e ele. É mais fácil às vezes pensar no conceito do positivo, né? Então, o número ele é primo se os únicos divisores positivos dele são 1 e o P. 1 e ele mesmo. Ou menos ele se ele for negativo. Tá ok? Então, quais são os números primos positivos, por exemplo? O 2 é o primeiro número primo, afinal de contas, os divisores do 1 são apenas 1 e o 2. Do 2 são apenas 1 e o 2. Quais são os divisores do 3 positivos? O 1 é divisor, o 2 não e o 3. Então, ele só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O 5 também só é divisível por 1 e por 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41. Observe, por exemplo, que o número 4, ele não é primo, porque os divisores dele são o 1, o 2 e ele. Não tem apenas o 1 e ele mesmo, tem algum enxerido aqui no meio. Então isso já mostra pra gente que o número 4 não é primo. Ok? Então por isso que o número 4 nós pulamos aqui nessa lista. Mesma coisa o 6, que tem, por exemplo, 2 como divisor e assim por diante. Ok? Então vejam que essa lista aqui são os primeiros números primos até o 41. 43 também seria primo, depois acho que 47, e aí vai avançando um pouquinho mais. Tá? Então é claro, existem infinitos números primos? Sim. Existe algum padrão, alguma regra que me permita descobrir se um número é primo? Sim, a definição. Mas existe algum jeito de eu ficar gerando números primos? Fórmulas, situações? Bom,
Os números primos, eles são uma das coisas mais interessantes, mais cativantes para os matemáticos, assim, ao longo dos séculos. Sempre os matemáticos se interessaram muito em entender sobre os números primos. E ainda os números primos guardam muitos enigmas. Os números primos guardam um monte de coisas que ninguém sabe responder. Como, por exemplo, uma fórmula para gerar, às vezes, um número primo aleatório lá na frente, ou mesmo testes de primalidade para saber se o número é primo ou não de uma maneira eficiente, enfim. Tudo isso são problemas complicados que os matemáticos enfrentaram ao longo dos séculos e ainda tem um monte de questões muito divertidas em aberto. E problemas muito divertidos em aberto numa área da matemática muito antiga, hoje não funcionando tão alto, no nível tão alto, mas existem muitos pesquisadores no mundo estudando a área de teoria dos números, que se ramifica inclusive em outras que talvez estão mais ativas, como a teoria dos números analítica, algébrica e coisas assim. Enfim, há muito interesse por trás desses números, pelo que vocês vão também perceber durante essa aula. Mas por si só, eles já atraem por conta de uma beleza que seria do tipo muito filosófica, inclusive. Bom, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Caso você tenha um número inteiro que não é divisível por um determinado número primo, você pode concluir que eles são primos entre si. Então agora você pode perceber a relação entre as palavras em si. Pensa, por exemplo, no número n igual a 20 e pega o número primo 7. Você pode observar que o número 7 não divide o 20. E sendo assim, você pode concluir que o máximo divisor comum entre o 7 e o 20 é 1. Por quê? Por quê? Porque os divisores do 7 são apenas 1 e ele mesmo na parte positiva, enquanto o 20 não tem 7. Então o máximo divisor com certeza tem que ser 1. Tá claro? Então o máximo divisor entre dois números, entre um número inteiro qualquer e um primo que não o divide, com certeza sempre é 1. Fica atento a este fato. Bom, e aí a partir dos números primos, nós temos um resultado clássico da matemática extremamente importante, que é o teorema fundamental da aritmética. Ele diz o seguinte: qualquer número inteiro, diferente do 1 e do menos 1, pode ser escrito, ou seja, fatorado de maneira única, não tem duas, não tem três, é de maneira única, como produto de números primos, a menos que você troque a ordem dos fatores. Por exemplo, pega o número 120, você consegue escrever ele como produto de números primos. Você consegue escrever o número 120 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vejam só, o 120 pode ser escrito como produto de 5 números primos. O 2, 3 vezes, o 3 e o 5. Ok? A gente pode agrupar esses 3, 2, claro, como 2 ao cubo, como está aparecendo no slide, né? Mas você observa então que os únicos primos que dividem o 120 são o 2, o 3 e o 5. Os primos que dividem um determinado número sempre tem que aparecer na sua fatoração. Veja, é claro que se eu trocar o 3 com 2, não vai fazer diferença, vai continuar dando 120. Se eu multiplicar por uns aqui, quantos uns eu quiser, também não vai mudar nada. Então não interessa para mim a questão do 1 aparecendo. Então, dito assim, você sempre consegue escrever o 120 como sendo um produto de números primos de maneira única, nesse sentido. Quer dizer, não interessa trocar a ordem dos números, mas eles apareceram uma única vez. Quer dizer, eu não vou conseguir uma fatoração que tem um primo diferente do que está aqui. Eu não vou conseguir escrever ele como 7 vezes alguma coisa, como 11 vezes alguma coisa, como 3 ao quadrado vezes alguma coisa. Não, essa é a fatoração única e acabou. Tá certo? E aliás, como é que você faz isso? Vou pegar o próximo exemplo. Se você tiver, por exemplo... bom, esse vai ser complicado de fazer. Se eu fosse fatorar o 120 na mão, é aquela brincadeirinha que você aprendeu a fazer na escola. Você pega o menor primo que divide o 120, no caso 2 divide. Você divide o 120 por 2 dá 60, você coloca aqui. Você divide por 2 outra vez dá 30, você coloca aqui. Você divide por 2 de novo dá 15. Aí você vê que o 2 não divide mais o 15, então você tenta o próximo primo, que é 3. Dividiu, deu certo, deu 5. E aí você vê que não divide mais por 3, você tenta o próximo primo. Opa, o 5 deu certo. E aí sobra 1. A hora que chegar 1, acabou. E aí, esses números que apareceram aqui, quando você faz o produto deles, dá exatamente a fatoração do 120. Eu ia fazer o próximo, mas o próximo ia dar uma trabalheira danada. Né? Veja que você pode pegar o número 89.775 e fatorá-lo de maneira única, como sendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7 vezes 19. Então, os únicos primos que dividem 89.775 são o 3, o 5, o 7 e o 19. O 2, por exemplo, não divide.
O número 1.000.1880 pode ser fatorado com todos esses primos aqui, o 2, o 3, o 5, o 11, o 23, alguns aparecendo mais do que outros. Ok? Então, fatoração. Fatorar é importante, mas é difícil no braço, é trabalhoso. Se for esse número 1 milhão e não sei o que, você vai chiar para fazer esse trabalho, você vai chiar para dividir. Será que o computador faz mais rápido? Faz. Obviamente ele faz mais rápido, mas ainda para o computador, fatorar é um problema difícil. Se você tiver um número muito grande, e quanto mais a capacidade dos computadores aumenta, mais grande, maior nós estamos falando desse número, você sempre consegue fatorar um número muito grande. Aliás, sempre não, desculpa. Sempre que você tem um número muito grande, você vai ter um problema muito difícil e o computador pode não conseguir fatorar. Eu falei besteira, ao contrário. O computador pode não conseguir fatorar um número muito grande. Você dá um número para ele de monte de casas. Ele pode não conseguir fatorar. Isso, pessoal, pode parecer tão ruim, mas é tão bom. Para a criptografia. A criptografia se baseia exatamente em problemas que a matemática acha difícil. E é aqui que começa a graça da criptografia das nossas histórias. Para nós matemáticos, fatorar é muito complicado, trabalhoso. Não é que é complicado, nós sabemos fazer, mas é trabalhoso. Pode ser que às vezes eu não consiga fazer no braço. Aí eu jogo para o computador. O computador tem mais capacidade de fazer contas do que eu na mão. Ok, aí você joga para o computador, algumas coisas ele fatora muito bem. Esse aqui ele fatora rapidinho, em poucos segundos. Ou talvez nem segundo. Mas se você der um número muito maior para ele, com mais de 100 casas, enfim, coisas muito maiores, computadores não muito potentes podem já falar, eu não consigo fazer. Ou ficar lá rodando e não vai sair nada. E se você ainda aumentar mais, pode ser que o computador mais potente do mundo não vá conseguir fazer. Então isso é ruim para a matemática? E é aí que a criptografia entra. A criptografia gosta de coisas que são ruins para matemática, porque se você não consegue resolver alguma coisa, fala, então é assim que eu vou usar para esconder a mensagem dos outros. Bom, nós vamos entender isso mais para frente, daqui a pouquinho nessa aula, na parte 2 adiante. E vamos recuperar então o conceito de congruência modular, que nós já falamos nesse curso também. Vamos lembrar o que são dois números congruentes. Dados dois números inteiros A e B e um outro número M fixado, a gente fala que o A é congruente a B módulo M se os dois têm o mesmo resto na divisão por M. Então eu tenho um número A que quando eu faço a divisão por M dá um quociente que não me interessa e dá um certo resto. Quando eu faço a divisão de B por M, dá um outro quociente que não me interessa e dá o mesmo resto. Dá o mesmo resto. Então aqui está o detalhe. Deu o mesmo resto, então eu vou dizer assim, olha, o A é congruente, são 3 tracinhos, a B módulo M. São congruentes. Uma outra forma de dizer isso, pessoal, é dizer o seguinte, isso aqui vale C e somente C, o M dividir a diferença de A por B. Ou B por A, tanto faz se é A menos B ou B menos A. Isso aqui vale C e somente C, então A é congruente a B módulo M, C e somente C, o M divide a diferença de A por B ou B por A. Ok? Isso significa que eles têm o mesmo resto e tem essa questão da divisibilidade. Você pode escolher seja essa ou essa como definição para sua congruência. Por exemplo, se você pensar nos números 10 e 32, o 10 é congruente a 32 módulo 2. Por quê? Por quê? A melhor definição, para a gente usar na prática, em geral, o melhor é você usar a questão da divisibilidade. Quando você faz a diferença de 32 por 10, dá 22. E o 2 divide 22, afinal de contas, o 22 é 2 vezes 11. Portanto, o 22, que é a diferença de 32 por 10, é divisível por 2. Tá bom, então esse é um motivo para que o 10 seja congruente a 32 módulo 2, mas você pode pensar, se você preferir, na divisão. Quando você faz 10 dividido por 2, dá 5 no quociente e resto 0. Quando você faz 32 dividido por 2, dá 16 no quociente e resto 0. Ora, o resto deu igual, então eles são congruentes a 2 módulo 2. Diferentemente de nós pensarmos nos números 5 e 12. Quando você divide o 5 por 2, dá 2 e resto 1. Quando você divide o 12 por 2, dá 6 e resto 0. Observe que neste caso o resto deu 1, aqui o resto deu 0, deu diferente. Portanto, o 5 não é congruente a 12 módulo 2.
Ok? Então, esse conceito de congruência me diz que os dois números têm o mesmo resto ou módulo. Então, vejam que o que está aparecendo aqui é fundamental. Se eu não estiver com o 2, mas estiver com outro número, pode ser que a nossa explicação seja diferente. Olha só, imagine que eu tenha pensado, por exemplo, não sei se eu vou conseguir um exemplo razoável aqui, acho que não. Mas imagine que eu tenha pensado, por exemplo, o módulo 3. Será que o número 7 ele é congruente a 19 módulo 3? Será que sim? Será que não? Como é que eu faço para verificar isso? Eu tenho dois caminhos. Um deles é realizar a divisão. 7 por 3 dá quociente 2 e resto 1. E o 19, ao dividir por 3, dá quociente 3 e resto 1. Observe que os restos são os mesmos. Isso significa, portanto, que eles são congruentes. Mas uma outra forma de verificar é fazer a diferença entre os números. 19 menos 17 é 12. E observem que o 3 divide o 12, porque o 12 é 3 vezes 4. Tanto faz se você vai por esse caminho ou por esse, você chega à conclusão de que se os números são congruentes ou não. Por exemplo, o 22 é congruente a 31, porque quando você faz a diferença 31 menos 22 dá 9, e o 3 divide 9, afinal de contas 9 é 3 vezes 3. E aí nós vamos ver uma seguinte propriedade bastante importante. Se você tiver duas congruências diferentes pelo mesmo módulo, nós chamamos o M de módulo, né? Então você tem lá que um determinado A é congruente a B módulo M, e você tem também que um determinado C é congruente a D módulo esse mesmo M. Observem que o M é o mesmo, eu não estou mudando a congruência. Estou só trabalhando com números diferentes aqui. Quando você fizer a soma do lado esquerdo, isso vai ser congruente à soma do lado direito. Essa é uma propriedade. E quando você fizer o produto do lado esquerdo, isso vai ser congruente ao produto do lado direito. Obviamente que sim. E é claro que eu posso mudar lado esquerdo com lado direito. Se o C é congruente a D, o D é congruente a C, então posso inverter e falar que o AD é congruente a BC também. Tanto faz. Ok? Essa propriedade nós não vamos demonstrar nada aqui, nós só vamos utilizar na aula à medida em que nós precisarmos, ok? Bom, e aí agora eu quero avançar um pouquinho com base em outros conceitos que foram surgindo durante o nosso curso. Inclusive, quando nós falamos de divisibilidade e congruência, era no contexto das relações binárias, porque as relações binárias casam muito bem com a questão da congruência linear. A divisibilidade também casa, mas aqui me interessa mais a questão da congruência, porque é uma relação de equivalência. Lembra? Nós falamos sobre isso num passado qualquer. Se você tiver n um inteiro positivo, podia ser m de módulo também, como eu estava usando, mas se você tiver no conjunto dos inteiros, você pode definir a relação binária por, dados os dois números inteiros a e b, você define que a está relacionado a b, se e somente se eles forem congruentes a b módulo n. Esse n está fixado. Isso aqui, pessoal, nós já estudamos isso na nossa aula sobre relações, que isso aqui é uma relação de equivalência. E sempre que eu tenho uma relação de equivalência, eu posso pegar o conjunto, no caso Z, e particionar em conjuntos que não têm intersecção. Esses conjuntos são o que nós chamamos de classes, são as classes de equivalência. Então, nós podemos particionar o Z da seguinte forma: quem são os elementos que pertencem a uma determinada partição? São aqueles que são congruentes ao termo. Então, quando que eu vou saber se um X pertence ou não à classe do A? Ora, basta eu fazer a congruência dele com o A módulo N. Se for congruente, ele está na classe, se não for, ele não está. Então, por exemplo, nós podemos pensar na congruência módulo 3. Só para exemplificar, pega o N igual a 3, a congruência módulo 3. Você sabe que o número 2, ele é congruente a 5 módulo 3. Por que que o 2 é congruente a 5 módulo 3? Porque 5 menos 2 dá 3 e 3 é divisível por 3. Então, se você pensar na classe de congruência do 2, você vai ver que o 5 pertence a ela. Bom, por outro lado, se você fizer o 2 com o 6, você vai ver que 6 menos 2 dá 4, isso não é divisível por 3. Então, os dois não são congruentes. Isso implica, por exemplo, então que o 6 não pertence à classe do 2. Ok? Na verdade, pessoal, se nós pensarmos na congruência módulo 3, só existem 3 classes. Só existe a classe do 0, a classe do 1 e a classe do 2. Qualquer número sempre é congruente a 0, 1 ou 2. Por quê? Quando você faz a divisão de um número qualquer por 3,
Quais são os restos possíveis aqui? São somente os números menores do que 3, não é? Então 0, 1 e 2. Portanto, qualquer número não vai ter resto 0, 1 ou 2. Então qualquer número ou ele está na classe do 0, porque ele é congruente a ele módulo 3, ou está no 1 ou está no 2. Entenderam? Bom, isso nos faz então ter uma ideia geral. Se você tiver não o 3, mas um n qualquer, quais são as classes de equivalência possíveis para aquele n qualquer? São apenas os restos possíveis na divisão, ou seja, todos os números entre 0 e 1 a menos que um módulo, ou seja, 0, 1, 2 até n menos 1. Isso aqui nós denotávamos, né, por conjunto quociente, z pela relação, é o conjunto quociente de z por essa relação de congruência, mas aqui nós vamos denotar por zn. A gente vai chamar esse conjunto aqui de Zn, vamos denotar por Zn e vamos chamá-lo de conjunto dos inteiros módulo n. Conjunto dos inteiros módulo n. E aí nós podemos trabalhar com esse conjunto como se realmente eles fossem como se eles fossem os únicos elementos que nós podemos manipular. Então, por exemplo, o que é o Z com um 3zinho pendurado aqui? É o conjunto das classes de equivalência módulo 3. São os únicos restos possíveis na divisão por 3, que são o 0, o 1 e o 2. E aí, esses são os únicos números que eu vou manipular dentro desse contexto. Então, imagine que eu estou num mundo que só tem esses 3 números e eu tenho que brincar sempre com eles. Aí alguém vai falar comigo, poxa, então como é que eu somo 2 com 2? Ah, eu somo 2 com 2, a resposta teria que dar 4. Ah, mas eu não tenho 4 aqui. Tenho. O que eu penso? Eu penso na divisão por 3, da quociente 1 e resto 1. O 4 é congruente a 1 módulo 3, não é? Ele tem o resto igual a 1. Então, ele está na classe do 1. Tá vendo? Então, quando você soma 2 com 2, o que dá? Dá 1. Tem que estar ali dentro. Quando você faz, por exemplo, 2 vezes 1. 2 vezes 1 tem graça, mas 2 vezes 2 também. 2 vezes 2 também dá 4. E quando você faz isso, a gente acabou de ver que o 4 dá 1. Então, 2 mais 2, 2 vezes 2 também dá a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, isso só para exemplificar, mas você pode fazer isso com qualquer outro conjunto Zn com n maior ou igual a 2. Ter o positivo, o N1 não tem graça, tá? Então teria mais graça mesmo só o N2 para frente. E lembre-se, produtos e somas são feitos sempre em módulo N, igual eu fiz para vocês. Somou 2 com 2 deu 4, mas o 4 não está no conjunto. E aí? Então eu pego o resto da divisão, que é a classe onde ele está. Tá bom? Então, por exemplo, você pode pensar no n igual a 2. O n igual a 2 é o caso mais simples, é o menor número que na verdade eu deveria usar, mas é o caso também talvez mais interessante do ponto de vista prático. Se você tiver no n igual a 2, você tem o Z2. Quem que é o Z2? São os restos da divisão por 2, que são só 0 e 1. Se o número é par, ele tem resto 0, se o número é ímpar, ele tem resto 1 na divisão por 2. Aqui só tem 2 números, que são os binários, o 0 e o 1. Isso daqui é o que nós chamamos, inclusive, de corpo dos números binários. Essa palavra corpo, do inglês, inclusive, field, que não tem nada a ver com corpo, seria campo, né? Mas essa palavra corpo cabe bem aqui, já comento já melhor sobre isso. Como é que você manipula elementos aqui? A soma e o produto é sempre feito módulo 2. Então, se você somar 1 com 1, por exemplo, 1 com 1 dá 2. Não, dá 0. 1 com 1 dá 2, só que ao dividir por 2, o resto é 0. Então, 1 mais 1 dá 0. Assim por diante, não é? Que é o que eu estou comentando aqui. Já que quando você faz a divisão por 2 a resto 0, ou seja, 1 mais 1 é congruente a 0 módulo 2. Você pode pensar no Z4, o conjunto dos inteiros módulo 4. O que é isso? São os números 0, 1, 2 e 3, né? Somente, e quando você opera, soma e multiplica, o resultado sempre tem que cair aqui. Então, se você, por exemplo, somar o 3 com o 2, o resultado daria 5, mas 5 não está aqui. Acontece que quando você divide 5 por 4, dá resto 1, por isso que o 3 mais 2 é igual a 1, já que, afinal de contas, 3 mais 2 é congruente a 1 módulo 4. Da mesma forma, se você fizesse 3 vezes 3, 3 vezes 3 daria 9, mas 9 não está aqui. Então, você pega o quê? Você pega o resto da divisão de 9 por 4, que é 1. Ou seja, 3 vezes 3 é 1, porque, afinal de contas, 3 vezes 3 tem resto 1, ou seja, é congruente a 1 módulo 4. Ok? E aí, pessoal, nós temos um resultado extremamente importante para a criptografia nesse contexto, que é o seguinte. Se você tiver um módulo, atenção para o que eu vou dizer, isso aqui é muito importante para a criptografia. Se você tiver um número A e um módulo N, ok? Uma pergunta interessante é o seguinte.
Será que existe um número que quando eu multiplico por A, quando eu multiplico por A dá congruente a um módulo N, ou seja, o resto da divisão dá 1 por N? Isso parece uma pergunta muito tonta a princípio. A minha pergunta é, existe alguém aqui? Será que eu consigo exibir alguém tal que A vezes B vezes esse alguém é congruente a um módulo N? Se existir, eu vou falar que o A é invertível módulo N. E esse carinha aqui que existe, esse carinha que existir, esse que vai ser um certo B, eu vou falar que é o inverso do A módulo N. Tá? Inverso do A módulo N. E aqui está dito uma coisa muito importante. O A vai ter inverso módulo N se e somente se ele for primo com o N. Se o A, esse número aqui e o N, eles forem primos entre si, ou seja, o MDC entre eles é 1. Por isso o conceito de MDC é bastante importante nessa aula, já que saber se um número tem inverso ou não é muito importante para a criptografia. Então, por exemplo, o número 8, ele é invertível módulo 15. Se eu pensar no 8... O 8, ele é invertível módulo 15. Por quê? Será que existe alguém tal que 8 vezes esse alguém é congruente a um módulo 15? Bom, pessoal, existe. Existe alguém aqui? Existe, segundo o que está escrito aí. Quem? Olha, primeiro, para começo de conversa, eu não sei quem é o inverso, mas eu com certeza garanto que existe alguém. A resposta é: existe alguém? Sim. Por quê? Porque o MDC entre 8 e 15 deu 1. Se fosse maior do que 1, não existiria. Se é 1, existe. Se não é, não existe. Simples assim. É isso que nos diz essa proposição muito importante. Mas muito importante. Muito importante. Existe o inverso se e somente se o carinha aqui é primo com o módulo. Presta muito. Guarda isso aqui no coração. Quem é esse carinha? Quem é o cara que eu faço produto aqui que é congruente a um módulo 15? Bom, esse carinha aqui é o 2. Quando você faz 8 vezes 2 dá 16, não é? Mas acontece que o 16 é congruente a um módulo 15, afinal de contas, quando você divide 16 por 15 dá 1. Então, quem é o inverso do 8 módulo 15? É o 2. Engraçado que quando a gente fala inverso de um número, né? Inverso do número a gente pensa assim, esse é o 8, então quer dizer que o inverso seria 1 sobre 8. Isso no mundo dos racionais, né? Só que nós não estamos no mundo dos racionais, nós estamos no mundo das congruências modulares. E aqui o inverso do 8 não é 1 sobre 8, mas sim o 2. Legal, né? Bom, ok? Então 16, e aliás esse número que aparece, o 2, é o que nós chamamos então de inverso do A módulo N. Então 8 é invertível módulo 15? Sim. Quem é o inverso? O 2. Da mesma forma como o 8 é inverso do 2, então, né? Bom, vejam que isso aqui eu estou pensando em congruência, mas se eu estiver olhando para o Zn, é a mesma coisa. Pensar que o A é congruente, o A vezes alguém é congruente a um módulo N, é a mesma coisa que perguntar se o A vezes alguém é igual à classe do 1 em Zn. É a mesma coisa, se você estiver olhando no Zn perguntando se tem alguém aqui. Se tem alguém cujo produto com ele dá 1 no Zn, esse alguém é o inverso do A módulo N, é a mesma coisa, tá ok? Então, se existir, eu digo então que o A é invertível módulo N e mais que o carinha que existe é o inverso do A módulo N. Atenção que, então nós já sabemos quando é que isso vai acontecer. Quando é que o A é invertível em Zn? Quando o termo que está aqui for primo com N, ok? Bom, então é esse resultado que você tem que guardar. Um elemento, uma classe no Zn é invertível se e somente se esse elemento é primo com N, ou seja, o MDC entre A e N é 1. E aí, pessoal, nós vamos ficar atentos para saber quais desses Zns têm uma propriedade muito boa. Porque se eu olhar, por exemplo, para o Z4, o Z4 tem 4 elementos, a classe do 0, do 1, do 2 e do 3. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, olha, existe alguém tal que 2 vezes esse alguém dá 1? Dentro desse conjunto?
Bom, para saber se existe ou não, alguém cujo produto por 2, esse 2 aqui, tá vendo? Existe alguém aqui cujo produto por 2 dá 1, eu podia fazer o teste de todos os elementos que estão ali e já responder essa pergunta. Mas segundo o resultado que está acima, a proposição que está acima, é fácil. Eu só verifico se o MDC entre esse número e o módulo, que é o 4, é 1 ou não. É 2, não é 1. Se é 2, então quer dizer que aqui não existe ninguém. Significa que o 2 não é invertível, módulo 4. Opa! Então quer dizer que o Z4 tem gente que não é invertível? Olha, observem vocês que o 3 até que é. O 3 é invertível. O 3 é invertível. Por que o 3 é invertível? Por que existe alguém tal que 3 vezes ele dá 1? Porque o MDC entre 3 e 4 é 1. Então eu já sei que existe. Agora quem é? Quem é? Observem, é ele mesmo. Quando você faz 3 vezes 3 dá 9 e o resto da divisão de 9 por 4 é 1. Então eu sabia que existia, mas quem é o inverso? 3. Então existe gente invertível? Sim. O 3 é, o 1 é... bom, o 0 não tem nem como pensar. E o 2 também não é. Na verdade, o 0 nunca vai ser invertível em situação nenhuma. Como é que 0 vezes alguma coisa dá 1? Nunca, né? Então o 0 nunca tá. Agora a grande questão é o seguinte, dado um Zn qualquer, tirando o 0, quando será que eu consigo garantir que todo mundo é invertível? Bom, é o que está dito nesse corolário. Todos os elementos do Zn, tirando o 0, né? Porque o 0 não tem graça, são invertíveis apenas quando o n for primo. Fica muito atento para isso. Eu posso fazer o Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, etc. Z até onde eu quiser. Mas, tirando o 0, quando é que todos os elementos são invertíveis? Quando é que todos os elementos têm alguém cuja multiplicação dá 1? Apenas quando o n for primo. Então, quais são os N's tais que todo mundo é invertível? Pensando, por exemplo, no Z7. O Z7 é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ora, tirando o 0, que com certeza não é invertível, o 1 é primo com 7, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, todos são primos com 7, todos não têm divisor comum com o 7. Moral da história, todos são invertíveis, todos são invertíveis. E é isso que eu quero saber, quando é que é possível que todo mundo sem o 0 fosse invertível. Isso acontece sempre que você tiver primos, o Z2, o Z3, o Z5, o Z7, o Z11, assim por diante, ok? Então esses casos são muito mais interessantes para a gente. E por essa importância, por essa propriedade, nós chamamos eles de corpos. Então os ZPs, quando o P é primo, nós chamamos de corpo. Os ZNs, em geral, não. O Z4 eu não chamo de corpo. O Z6 eu não chamo de corpo. Mas o Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, Z13, Z17, etc, nós chamamos de corpo. Porque eles satisfazem essa propriedade que eu falei para vocês, que todo mundo menos o 0 é invertível. Sempre que isso acontecer em uma situação mais geral, nós chamamos de corpo. Então, por que o 8 é invertível em Z15? Porque existe 2 tal que 8 vezes 2 é 1. Aqui não é 2 não, tá? É 1. 8 vezes 2 é 1 em Z15. Por sua vez, o 3 não é invertível. Afinal de contas, o máximo divisor de 3 com o módulo aqui não é 1, é 3. Então, o 3 não é invertível. Vejam, então o Z15 tem gente que não é invertível fora o 0? Sim, então ele não é corpo. Ele não é o que nós queremos. Nós queremos o quê? Por exemplo, quando é um Z primo aqui. Se você tiver o P igual a 5 que é primo, isso sim. Como P igual a 5 é primo, não é invertível. Como P igual a 5 é primo, a palavra aqui não é invertível, tá? É primo. Como P igual a 5 é primo, então Z5 é corpo. Isso significa que o 1, o 2, o 3 e o 4, todo mundo que não é o 0 é invertível. Por exemplo, o 2 é invertível. 2 MDC com 5 é 1 e 2 vezes 3 é 1. Então, quer dizer, o inverso do 2 é exatamente o 3, ok? Bom, e para fechar essa discussão a respeito de números de divisibilidade, congruência, mais uma coisinha que é uma coisa que a gente vai precisar lá nas aplicações sobre criptografia, que é a função de Euler. A função φ de Euler, tem hora que eu denoto assim, mas vocês vão perceber que acho que está na lista de exercícios, eu denoto assim. As duas letras se chamam φ. Tá? As duas são φ minúsculo, inclusive. Você pode usar as duas. A função φ, que associa cada número inteiro positivo ao número de inteiros positivos menores do que ele, que são primos com ele, é chamada de função de Euler. Como assim? Por exemplo, quais são
quais são os divisores positivos do 10. Os divisores positivos do 10 são o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Ok? Quantos são? São 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós falamos que o φ de 10 é 4. Ou seja, o que a função φ de Euler faz? Ou função totiente de Euler, alguns preferem chamar assim, ela conta quantos divisores positivos um determinado número tem. Opa, gente, desculpa a falha desse pobre professor. Eu falei besteira agora. Não é os divisores positivos. Eu não sei onde é que eu fui parar. Desculpa, apaga o que eu falei agora, tá? Desculpa, eu viajei legal. Não tem nada a ver com os divisores do 10. Desculpa. Vou repetir. Quais são os números primos com 10? Ou seja, cujo MDC com 10 é 1, só que sejam também menores do que 10. Desculpa. Quando você faz o MDC de 1 com 10 dá 1, quando você faz o MDC de 2 com 10 não dá 1, então você não põe o 2, mas o 3 sim. Quando você faz o MDC entre 3 e 10 dá 1, então você põe o 3 na lista. O 4 não, porque o MDC dá 2. O 5 você também não põe, porque o MDC dá 5. O 6 você não põe, porque o MDC dá 2. O 7 você põe, porque o MDC é 1. O 8 você não põe, porque o MDC é 2. E o 9 você vai pôr, porque o MDC é 1. Ok? Bom. Quantos deu? Agora sim, é porque coincidiu o número 4. Olha que loucura, né? Coincidiu. O 1, o 3, o 5, o 1, o 3, o 7 e o 9 são quantos números menores do que 10 que são primos com ele? Positivos, inclusive, são 4. É por isso que o φ de 10 é 4. É por isso. Esquece aquela explicação que eu falei com divisores aqui, não tem nada a ver. Aquilo não tem nada a ver. Aliás, eu não consigo entender por que eu disse aquilo. Tá bom? Por exemplo, se nós quiséssemos calcular o φ de 20, como é que nós fazemos? Nós pegamos os números x menores do que 20, maiores do que 0, que satisfazem o seguinte, são primos com 20. Quais são esses números? O 1 é um deles, o 2 não, porque o MDC é 2, o 3 é, o 4 não. Os pares não vão ser porque o MDC é pelo menos 2. O 5 não, porque o MDC é 5, o 7 é, o 8 não, o 9 é, o 11 é, o 13 é, o 15 não, porque o MDC é 5, o 17 é e o 19 é. Então, esses são os números menores do que 20, maiores do que 0, que são primos com ele. O MDC é 1, são primos com ele. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O φ de 20 é 8. Ok? Então, o que é a função φ de Euler em um determinado número inteiro? É o número de elementos entre o 0 e ele, maiores do que 0 e menores do que ele, que são primos com ele. Ok? E aí nós temos um resultado importante que nós vamos usar lá na frente agora e que eu não vou demonstrar nem nada, eu só apenas estou enunciando os resultados aqui, que diz o seguinte: se você tiver dois números inteiros A e M que são primos entre si, ou seja, o A pertence ao ZM e é invertível, né? Você pode garantir esta seguinte informação aqui. O A elevado à função de Euler do M é sempre congruente a 1 módulo M. É um dos motivos pelos quais a função φ de Euler é bastante importante, porque ele é o expoente tal que A elevado a esse expoente é 1 módulo M. Tá ok? A gente vai usar isso mais tarde, eu só vou deixar enunciado aqui. E eu vou deixar um outro fato aqui também, que às vezes, pessoal, por exemplo, eu posso pensar nos números primos. O φ de qualquer número primo é sempre p menos 1. Por quê? Vou te dar um exemplo. Vou pensar no 7, no p igual a 7. Quais são os números x maiores do que 0, menores do que 7, que são primos com 7? Ora, são todos os números de 1 até o anterior. Ok? Então, era para ser 7,
tira o 0, fica um 6. Então, sempre que você tiver número primo, vai ser a mesma história. O φ de qualquer número primo é p menos 1, ok? Então, se você tiver dois primos p e q distintos, quando você faz o φ do produto, você pode separar como sendo p menos 1, q menos 1. Isso vai ser uma informação também importante lá no final, por isso que eu estou enunciando agora aqui, mas não precisa se preocupar em demonstrar e nem entender profundamente cada uma delas, só vamos usar. Aliás, o φ do produto de dois números, temos que tomar cuidado aí para ver se vale o produto ou não, mas aqui nesse contexto aqui sempre vale. Nesse contexto aqui, como são dois números primos distintos, vale. Ok? Então, com isso, nós encerramos essa primeira parte da aula, comprida, né? Mas voltamos já com a segunda parte na sequência.